Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Segunda-feira, 4 de agosto. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. A ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi motivada pelo descumprimento reiterado de medidas cautelares. Em ato público ontem no Rio, o ex-presidente se dirigiu aos apoiadores por meio de um telefonema do senador Flávio Bolsonaro, do PL. O filho de Bolsonaro também chegou a publicar a mensagem numa rede social. Moraes afirmou que o desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que Flávio removeu a postagem depois. A menos de 2 dias para o início do tarifaço, o Brasil abre caminho para uma contestação formal das taxas de Donald Trump na Organização Mundial do Comércio. Um naufrágio mata quase 70 imigrantes no sul do Iêmen. O Jornal Nacional está começando. Nesta segunda-feira, exatamente 132 dias desde que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós vamos a Brasília, ao vivo, Vladimir Neto. Boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, boa noite a todos. Nós estamos em frente à entrada do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. As 2 equipes da Polícia Federal que vieram cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes chegaram aqui ao condomínio no fim da tarde, por volta das 6 horas. Os policiais estavam monitorando a localização de Bolsonaro pelo sinal da tornozeleira eletrônica e assim que ele se aproximou de casa, os policiais o abordaram em frente à garagem. Segundo fontes da Polícia Federal, o ex-presidente foi informado da decisão de prisão domiciliar e, num primeiro momento, não quis assinar. Pediu que a PF esperasse a chegada dos advogados dele, mas depois, em uma conversa ali com a equipe da PF, decidiu assinar. Os policiais não fizeram buscas na casa do ex-presidente, nem chegaram a entrar, mas apreenderam o celular que estava com Bolsonaro. E esse aparelho já foi encaminhado para a perícia da Polícia Federal, e lá ele vai passar por um processo de extração de dados, e esses dados serão depois analisados pelos peritos da Polícia Federal. No fim, a PF ficou pouco tempo em frente à casa do ex-presidente e, nesse momento, não há mais movimentação por lá, só a dos seguranças. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter descumprido de forma reiterada medidas cautelares impostas pelo STF, entre elas o uso de redes sociais dele próprio ou de terceiros. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou a divulgação na internet do discurso de Bolsonaro por telefone para apoiadores que participaram de uma manifestação ontem em Copacabana. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais, reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. A fala foi amplamente reproduzida em perfis de parentes e principais aliados. Para Moraes, o material pré-fabricado era para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro.
O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segue a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes destacou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. O ministro disse que o Supremo foi desrespeitado e que o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com o claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Além da prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro só pode receber visitas de seus advogados e de pessoas autorizadas pelo STF. Ele também está proibido de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros. A primeira turma do STF aceitou a denúncia contra o ex-presidente da República há menos de 5 meses. Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal no dia 26 de março, acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma organização que tramou um golpe de Estado no Brasil. A decisão da primeira turma foi unânime. Em maio, o STF ouviu testemunhas da defesa do ex-presidente e da acusação. Em 10 de junho, o STF interrogou Bolsonaro. Diante do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente disse que as acusações contra ele não